Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações. E a gente hoje vai continuar com a série Servindo ao Próximo com Excelência. E é o mesmo tema de quinta-feira passada, o caráter do discípulo. Nós estamos no ano do serviço, não é isso? A gente já desde o ano passado, o pastor tem falado conosco. E nós precisamos falar do caráter, porque todos nós recebemos dons do nosso Senhor, dons do Espírito Santo, e esses dons, eles precisam ser usados para um fim proveitoso. Mas eu quero, antes de começar a falar sobre o ano do serviço, sobre o caráter, eu queria ler com os irmãos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 25. Bem conhecido, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, irmãos, estejam com o coração aberto, Muitos devem ter chegado do trabalho, enfrentar essa chuva tão grande, mas esteja com o coração aberto para que o Espírito Santo possa mover o nosso interior e falar aos nossos corações. Então, os dons que a gente recebe é para um fim proveitoso. As manifestações do Espírito, ela é concedida a cada um, como diz em 1 Coríntios 12, 7, para um fim proveitoso. Logo, para fazermos bom proveito da capacitação dos dons que nós recebemos, precisamos ter um caráter. É por isso que desde a semana passada e esta nós estamos falando do caráter do discípulo. Porque eu e você temos dons, mas se não tivermos um caráter aprovado, nada vai adiantar. Também está lá em 1 Pedro 4,10 que nós somos bons dispenseiros da graça de Deus. Para isso nós também devemos ter um caráter de discípulo. Nós lemos no livro de Gálatas, falando sobre o fruto do Espírito. Mas como é que estava a igreja de Gálatas? É um bom exemplo da falta de caráter de discípulo. Se você não lê essa carta, leia e você vai entender. Paulo escreveu aos Gálatas num tom seco e duro, para despertá-los sobre o rumo do evangelho que estavam tomando. Não sei se vocês já leram também a carta aos Tessalonicenses, mas é muito diferente da forma que Paulo fala aos Gálatas. Em Tessalonicenses ele fala com muita doçura, com muito amor, elogia, diz que eles são irrepreensíveis na fé, mas aos Gálatas não, ele está sendo duro, porque os habitantes da Galácia eram conhecidos por sua instabilidade, por serem afeitos a lutas e contendas e por sua inconstância. Vão entendendo essa igreja que lá na frente a gente vai comparar nós a essa igreja e vamos ver o que podemos aprender tendo um caráter de discípulo. Depois que Paulo deixou a região, falsos mestres entraram nas igrejas e introduziram doutrinas incorretas. Aí esses mestres falaram que eles até falaram que a salvação era pela fé em Cristo, mas acrescentaram que era preciso guardar a lei. E aí também fizeram uma mistura de cristianismo com judaísmo, graça e lei, Cristo e Moisés. Então, mas não tinha sido isso que Paulo havia ensinado. E ainda, para piorar a situação, eles falaram mal de Paulo, aquele que havia pregado Jesus para eles. Eles falaram que não era um verdadeiro apóstolo, que a sua mensagem não era confiável,
Então, Paulo teve que escrever esta carta, exortando aquela igreja e dando as diretrizes necessárias para que eles voltassem para o verdadeiro evangelho. Então, Paulo defende a sua autoridade, seu ministério, seu apostolado. E ele começa a falar que a justificação é pela fé e não pela lei. A lei serviu de guia até que a fé se revelasse em Jesus Cristo. Ele também lembra aos Gálatas que a liberdade está em Cristo e fomos chamados para isso. Agora ele dá um alerta que a liberdade em Cristo não pode ser pretexto para dar lugar à carne. E aí ele descreve as obras da carne e o fruto do Espírito que nós lemos. Então esse é o contexto do livro para você entender por que chegou no fruto do Espírito, que é o que nós vamos falar hoje. O fruto do Espírito, junto com as bem-aventuranças, fazem um verdadeiro cardápio para nós entendermos e nos alimentarmos para sermos aqueles discípulos com o caráter de Cristo. Então, com muita autoridade e firmeza, ele fecha dizendo: eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Então, não me amolem, não me aborreçam. E assim Paulo finaliza a carta aos Gálatas. E aí eu faço algumas perguntas para a gente pensar. Na igreja, nas igrejas da Galácia, faltava um caráter aprovado, um caráter de discípulo. E hoje? E nós? E o meu caráter de discípulo e o seu caráter de discípulo? Como é que estamos? Então, já vamos começar a pensar, irmãos, porque a mensagem, ela vem daqui de cima, mas, sobretudo, primeiro já falou comigo, quando a gente começar a falar sobre o fruto do Espírito, a gente já começa a pensar, e aqui está faltando alguma coisa, ali está faltando outra coisa, eu preciso melhorar para que eu tenha um caráter aprovado, um caráter cristão. E o que é caráter? A psicologia, ela diz que é a maneira de ser da pessoa, particularmente nas qualidades morais, tem a ver com a ética e a índole. O dicionário, ele diz que caráter quer dizer temperamento, qualidade, estilo. Então, a gente olhando para essas definições, a gente pode dizer que o caráter, o meu caráter, o teu caráter, é a nossa identidade. Então, para buscarmos e termos o caráter de discípulo, essa identidade de discípulo, eu e você precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos querer mais e mais, e é nisso que a gente vai falar aqui. Está lá em Efésios 5, na parte B, que diz isso, que a gente precisa se encher do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo em nossas vidas nos dá condições de vivermos e sermos como nosso Senhor Jesus quer que vivamos e sejamos. Então não é você, não é o que você acha, o que você quer, mas é que o que o nosso Senhor Jesus quer, e é o Espírito Santo que vai nos conduzir. Então, precisamos entender, e tudo isso por quê, irmãos? Você lembra que a raça humana foi corrompida. Está lá em Romanos 3,12, leiam comigo. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, a gente vai vendo que nós, como pessoa, não podemos. Nós não conseguimos sozinhos, mas Jesus, ele veio, e nós já cantamos aqui, maravilhosa graça, em que o nosso Senhor Jesus se deu por nós, e com isto ele nos tornou o quê? Está lá em 2 Coríntios 5,17, e assim, se alguém está em Cristo, é o quê, irmãos? Nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas.
Então, nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas hoje nós somos novas criaturas. E com isto, com essa certeza, nós precisamos querer ter um caráter aprovado, um caráter de discípulo. E veja que as qualidades que são essenciais para o nosso caráter, eles estão ao nosso alcance. Não é algo que está tão guardado, tão secreto, que a gente não possa alcançar. Como eu falei no início, o Moisés já falou semana passada sobre as bem-aventuranças. Se você, estava aqui, você viu o quanto é maravilhoso a construção daquele sermão para a nossa vida, para que para sermos discípulos aprovados. E hoje a gente vai falar sobre o fruto do Espírito. O que vamos falar aqui, irmãos, não é novidade. Se você tem 1 mês, ou se você tem 10 anos, 50 anos de cristão, com certeza você já ouviu falar do fruto do Espírito, das várias partes, das várias qualidades que compõem o fruto. Mas é sempre bom a gente relembrar, porque a gente vive um dia a dia corrido, um dia a dia agitado, e quando a gente se vê, a gente está longe desse caráter cristão, desse caráter de discípulo. Então, a gente vai começar falando que o fruto do Espírito é amor. Nós já lemos aqui Gálatas 5, e a gente vai ali caminhando em cada um dessas qualidades para nos lembrar o quanto é importante, irmãos, nós termos. Quando eu estava fazendo, eu falei, meu Deus, essa daqui eu preciso um bocadinho mais. Essa daqui também. E é assim que a gente vai fazer agora nesta noite. Conforme eu for falando da qualidade do fruto, você vai olhando para si, tá? Não olha para o outro, não. Mesmo que você esteja do lado do seu marido, do seu filho, não olha não, olha para dentro de você. Porque tudo começa em mim. Eu posso estar falando aqui, mas o interior está todo corrompido, todo sujo, mas só quem conhece é o Espírito Santo, que é o nosso guia. Então, olhe para você. O fruto do Espírito é amor. Deus é amor. E Cristo é a maior prova e expressão de amor que Deus deu para a humanidade. Leia comigo João 3, o clássico João 3, 16 e 17. Porque Deus, leia comigo. Porque Deus, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O amor já está aprovado para nós, o amor do nosso Senhor. Deus derramou em nossos corações esse amor, para que sejamos conduzidos por Ele, cumprindo este amor tanto para com Deus, com o próximo e comigo mesmo. Isso aqui também é uma outra grande verdade, que às vezes a gente fala, e repete, mas é para a gente refletir muito sério. Leia Marcos, vamos ler Marcos capítulo 12, versículos 30 e 31. Vamos ler? E de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo. O amor não se trata de sentimento, meus irmãos, mas de escolha e de atitude. Então, estamos falando de caráter de apóstolo, caráter de discípulo, caráter aprovado. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas para que isso aconteça. Eu preciso amar o meu próximo. Eu preciso amar a mim mesmo. Porque se uma dessas três, dessa tríade, estiver incompleta, nós vamos ficar pelo caminho.
vamos ficar incompletos, alguma coisa vai dar errada, a coisa não vai acontecer como tem que ser. Então, o amor, essa primeira qualidade do fruto, pense nisso. Como é que está esse amor dentro de você? Observe também, 1 Coríntios capítulo 13, dos versos 1 a 3, como é profundo o não amar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e tenha todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, leia comigo. Leia de novo. Não, volta aí. Nada serei. Pode prosseguir. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, leia comigo, nada disso me aproveitará. Consegue entrar na profundidade dessas três afirmações do versículo 1, 2 e 3? O quanto o amor é essencial, fundamental, para que a gente possa ter um caráter de discípulo? Então, pensem nisso, amor. O fruto do Espírito é alegria. Alegria é um profundo regozijo, prazer e contentamento do coração, o verdadeiro gosto de viver satisfeito no Senhor, pois vem da graça de Deus, independente das circunstâncias. Neemias 8:10, na parte B, ele diz: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E ainda, eu amo esse texto, né? Eu tenho sempre que colocar Abacuque 3, 17 e 18, porque em meio a crises, em meio a provações, Abacuque fez esta afirmação, que passou pelos séculos e chegou até nós. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Sejamos também alegres, meus irmãos, na nossa vida e no nosso ministério que o Senhor nos confiou. Esta alegria, que não depende de circunstância, não depende de pessoas, porque a alegria vem do Senhor. O fruto do Espírito é paz, é a terceira qualidade do fruto. Paz, né? A gente ouve tantos grupos falando de paz, né? Mas o que é paz? É uma atitude de serenidade, calma, força, tranquilidade, quietude de espírito, harmonia. E tudo isso é produzido por quem? Pelo Espírito Santo. E tudo isso, irmãos, mesmo em meio a problemas e tribulações. É a falta de ansiedade, né? O mal deste século, do século passado, né? A gente só ouve falar de ansiedade, e se a gente não tomar cuidado, a gente também é sugado por ela. E é a falta de ansiedade, mesmo quando as dificuldades e as tragédias batem à nossa porta. Essa é a paz que Jesus nos deixou. Por quê? Está lá em Isaías 9:6, né? A gente ouviu tanto esse texto em dezembro, porque ele é o príncipe da paz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, vamos lá? Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então, a paz nós precisamos. E da mesma forma que nós falamos do amor, a paz, ela precisa ser desfrutada no relacionamento com Deus, com o próximo e conosco. Se eu não tiver paz comigo mesmo, no meu interior, eu não vou conseguir ter paz com o meu irmão e nem ter paz com Deus. Então, também é necessário
esses 3 ambientes estarem em paz. E o fruto do Espírito, ele não para aqui. Aí, o fruto do Espírito é longanimidade. Ô, nomezinho longo, né? Significa paciência. Aí aqui eu falei, Claudete, o negócio está sério para ti. Paciência, perseverança e firmeza. Essa qualidade deve ser praticada por nós em qualquer situação, inclusive em meio às provações. A irritação, a ira, o egoísmo, a ansiedade e a vingança são contrárias à longanimidade. Então, se você é longânimo, você não vai se irar, não vai se irritar, não vai ser egoísta, não vai ter ansiedade, não vai querer se vingar. Isso é o fruto do Espírito. O longânimo não é uma pessoa covarde. Muito interessante isso aqui. Por não oferecer resistência. Mas é forte, pois tem um controle sobre si. Tem grande ânimo. Faz coisas boas e com boas motivações. Olha que qualidade linda do fruto que eu e você precisamos ter. E se a gente já identificou, irmãos, algo que está faltando, seja no amor, na alegria, na paz, na paciência, que a gente possa já desde agora falar, Senhor, me acrescenta. Senhor, eu quero sair daqui completo. Me ajuda na minha caminhada. Porque o fruto, ele continua. O fruto do Espírito é benignidade. A benignidade está associada à ideia de amabilidade, gentileza, carinho, delicadeza, compaixão e misericórdia. É fácil ser assim com quem nos trata bem, mas precisamos ser amáveis com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Jesus tinha esse padrão. E como nós somos discípulos, esse tem que ser o nosso padrão também. O fruto do Espírito é bondade. Bondade é a generosidade em ação a favor de outras pessoas. É uma bondade ativa e dinâmica. É o fazer, é o agir. É servir ao próximo com amor. É a ação de ser bom, gentil, reto. A vida cristã, ela exige bondade, pois o nosso Deus, ele é bom. O nosso Deus, ele é bom. Salmo 100, versículo 5. Vamos ler? Porque o Senhor a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Se o Senhor é bom, os seus discípulos têm que ser bons, né? A bondade, ela é ativa, ela é dinâmica. Jesus, em todo o seu ministério, espalhou a bondade. Precisamos de agir e ser como ele agiu. O fruto do Espírito é fidelidade. Fidelidade significa confiabilidade e lealdade. Uma pessoa fiel, digna de total confiança, por ser honesta com Deus e com o próximo. Deus, ele é fiel, como está lá em 2 Timóteo 2,13. Sejamos também fiéis nos relacionamentos. Observem bem, meus irmãos, nos relacionamentos, fidelidade. No uso dos nossos talentos e dons, fidelidade. No modo como lidamos com o tempo, fidelidade. No uso do nosso dinheiro, no nosso comportamento com o próximo, em todas as áreas da nossa vida. Mas, sobretudo, no relacionamento com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejamos fiéis. Não flertemos com o mundo ou com qualquer outra coisa.
sejamos fiéis ao nosso Senhor Jesus. O fruto do Espírito é mansidão. Ser manso é ter um caráter onde a força e a brandura estão juntas. É ser gentil, atencioso, cortês e humilde. Ser manso não é ser fraco. Ser manso é não ser agressivo ou impulsivo. Ser manso é ser forte, sem perder o controle. Jesus, ele falou o quê? Lá em Mateus 11:29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se o nosso mestre, o nosso Senhor nós também precisamos ser. E a última qualidade do fruto é domínio próprio. Domínio próprio expressa autocontrole, moderação, disciplina e equilíbrio. É a força interior que faz o cristão se controlar diante das diversas situações da vida, contrariando a sua natureza carnal. O nosso Senhor deve governar a nossa personalidade, Ele deve governar a nossa mente, as nossas emoções, os nossos impulsos, as nossas vontades, os nossos desejos. Tudo isso tem que ser conduzido pelo Espírito Santo, para que a gente consiga ter este domínio próprio e a gente consiga vencer as lutas, a carne e tudo aquilo que vier sobre nós. Então, irmãos, nós falamos do fruto do Espírito Santo. Esse fruto ele quer em mim e ele quer em você. É uma busca diária, porque nós temos ainda neste corpo o pecado em nós. Então a gente viu lá no início, falando dos Gálatas, a gente caminhou para chegar no fruto. Por que Paulo falou do fruto? E pensando em tudo isso, eu vou deixar 3 aplicações para a nossa vida. E como diz o nosso pastor, tome nota. Primeiro, tendo o caráter de discípulo, seremos constantes na obra do Senhor. Veja o que Paulo fala lá no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Então Paulo ele já começa a carta chamando a atenção daquelas igrejas. Então, ao exemplo daquela igreja, olhando para nós precisamos ser constantes na obra do Senhor. O cristão conduzido pelo Espírito Santo, ele é firme, inabalável na fé, ele não olha para as circunstâncias, ele não olha para as privações, para as perdas ou para qualquer outra coisa, mas ele só olha para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Então, se nós queremos o caráter de discípulo, e nós temos o caráter de discípulo, nós não somos inconstantes como era aquelas igrejas da Galácia. E fica dentro do nosso coração, meus irmãos, pense nisso. Se você tem o caráter de discípulo, você tem constância na fé, na obra do Senhor, diante de Deus. Você não muda o rumo, não se distrai e não retrocede. Então, o primeiro ponto para você guardar no seu coração é esse. O caráter de discípulo, com ele, nós somos constantes na obra do Senhor. O segundo, tendo o caráter de discípulo, não daremos lugar à nossa carne. A luta é diária, ou não? A luta ela é diária, carne e espírito. Precisamos, como diz no capítulo 5, versículo 16,
Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Precisamos andar em Espírito, viver guiados pelo Espírito, o Espírito Santo, mortificar a nossa carne todo dia, para que a gente consiga um caráter aprovado. Olha quais são as obras da carne, né? Paulo ele diz isso em Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, se eu e você temos o caráter de discípulo, nós não vamos dar lugar à carne. Então, não pratiquemos as obras da carne, mas tenhamos o fruto do Espírito, que nós já falamos, vivo no nosso coração, atuante. Sejamos, de fato, aqueles em que olhem para nós e vejam o fruto do Espírito. E o terceiro apontamento que eu quero deixar para nós nesta noite é que, tendo o caráter de discípulo, iremos servir no reino de Deus com alegria. Você tem o caráter de discípulo? Então você é um servo. E se você é um servo, você vai servir o ano de 2024 na casa do Senhor com muita alegria. Em Gálatas 6:10, veja o que Paulo escreve. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o quê? O bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Façamos o bem a todos. Façamos o bem a todo instante, com alegria. Façamos a missão que Jesus nos confiou. Façamos o serviço proposto por quem aqui na igreja, irmãos? Pelo nosso pastor. Façamos esse serviço. Cumpramos as orientações dadas pelos líderes de ministérios, líderes de célula. Estendamos as nossas mãos para quem precisa. E aí vem a propaganda da Base Ministérios. Participemos do perfil de servo. Se você ainda não fez isso, faça este ano de 2024. Descubra o seu dom espiritual. Nós começamos esta pregação falando sobre o dom. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, faça o perfil de servo. Descubra a sua paixão ministerial, a sua personalidade. Venha servir com excelência na casa do Senhor. Se o teu coração está ardendo por servir, você vai ter um lugar para servir neste lugar. Você tem um curso básico sobre dons espirituais, que vai acontecer este ano, já aconteceu ano passado, para você se aprimorar no conhecimento, para servir melhor na casa do Senhor. Então, irmãos, seja disponível e voluntário para o reino de Deus. Sirva com alegria na casa do Senhor. Então, como nós vimos em tudo que nós falamos aqui, meus irmãos, tenha um caráter, tenha a identidade de discípulo, tenha uma identidade aprovada do reino, tenha uma identidade cristã. Não negocie isso. Não negocie o caráter que vem do Espírito Santo para você. Não negocie, não flerte com o mundo. Não dê voz ao inimigo. Mas que o dom que o Senhor nos presenteou seja para servir na casa dele com muita alegria. E, sobretudo, glorificar o nome de Deus e edificar as pessoas.
Um caráter onde as qualidades do fruto do Espírito sejam uma realidade na nossa vivência diária. E, por fim, termos uma vida totalmente guiada pelo Espírito Santo. E nesta certeza, nós estaremos no caminho certo, fazendo crescer a obra do Senhor nesta igreja, fazermos crescer a obra do Senhor em Maricá, levando o nome do Senhor para aqueles que não conhecem. Então, irmãos, que a gente possa sair daqui nesta noite com este coração, com este desejo, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.